Galera, tamo ao vivo, quase 1 hora da manhã, fazendo a live de número 40. Não importa se você estiver vendo essa gravação, não importa, como diria o Ícaro de Carvalho, dia, hora, data estelar. Esse assunto ficou gravado, isso aqui para a posteridade. Vamos falar de desafios. Vou falar da aceitação e da condução e da participação de desafios pelos 4 temperamentos, e vou falar também de desafio de perda de peso, que é o assunto que a gente está nessa semana, que é um assunto de interesse universal, estratégias de perda de peso que o pessoal tem aí. Vamos lá, então. Talvez eu fale um pouco do perfil colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico depois, mais pro final dessa live. Uma livezinha vai de 20 e poucos minutos aí, que eu gosto de separar em começo, meio e fim, assim, ó, 7 minutos, 6 minutos, 18 aí, porque aí a gente extrapola um pouco, às vezes vai dar 30 minutos. Isso aí tem sido a nossa rotina aí das lives aí que tem acontecido. Então, por causa do horário, nós estamos falando num tom de voz um pouco mais grave, só que a animação continua. Vamos lá, então. Quando aparece um desafio na vida da gente? Tá anotada, tá preparada essa live aqui, como bom sanguíneo, que não funciona se não preparar, né? Tá aqui, beleza. Minimização de riscos. Quando aparece um desafio pra gente e a gente tá querendo aceitar. Olha que interessante. Mas antes de ser declarado o desafio, às vezes ele vem fantasiado. Ele vem fantasiado de problema, de adversidade. Aquilo bateu na nossa frente assim, e se a gente bobear, a gente vai desanimar, a gente vai se apavorar. E na verdade ele é só um desafio. E eu já falei já em outra live, já cito o Pablo Marçal. Atrás de todo problema existe uma... Aí a plateia inteira responde assim, uma solução. Não é. Atrás de um problema, de todo problema, existe uma recompensa. O próprio problema é a solução. Quando você muda o seu olhar, a vida muda, o jogo muda, tudo muda. Você passa a encarar o seu problema como uma limitação sua, na qual a solução é vencer a sua limitação. Você percorre o caminho, que era desafiador, que era um desafio, e você chega na recompensa. Essa ideia está muito abstrato, está muito aberto o assunto, por isso que eu vou pegar para perda de peso depois e vou levar esse assunto para a nossa realidade aqui, que é o assunto que nós estamos falando essa semana. Fiz o lançamento aqui na quarta-feira e até sexta-feira eu vou lançar as rotinas das 10 pessoas que participarão aqui com a gente. Então vamos lá. O desafio aparece, fantasiado de problema. Ele é um BOzão na nossa vida. E o que a gente faz? A maioria das vezes, apavora. Pouca fé tem medo. A pessoa, quando tem pouca fé, desperta o medo. Então, ela encara o desafio de forma mais prejudicada. Agora, quando a pessoa já percebe que o desafio está fantasiado de problema, aí, eu devo ter falado isso na primeira ou na segunda live, talvez eu não lembre. O experimento que fez na escola das crianças lá, passava os problemas lá, e quando as crianças faziam assim, algumas crianças tinham um perfil comportamental de fazer assim com a mão e com a língua, reparem, fazia assim, ó, logo antes de começar a resolver o problema dado. Então a criança que fazia assim, ó, problema, era o perfil comportamental das crianças que tinham mais chance de resolver o problema. Dentre as crianças que resolviam os problemas, a maioria delas encarava o desafio como uma luta na qual ela tinha boas chances de sair vencedora. Isso tem a ver com o preparo, com a criação e com a fé da criança nela mesma. A própria crença que ela tinha capacidade de desenvolver.
E como a gente faz isso de maneira intencional no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Quando a gente vai, agora já não é mais o desafio fantasiado, a gente já está enxergando o desafio como desafio. A gente já vai pegar esse desafio e vai fazer uma minimização de riscos, logo antes de tomar a decisão. Eu vou contextualizar, vou lá levar a gente para o desafio de perda de peso, mas vamos lá. A gente faz a contextualização e pega um desafio, chama ele de desafio e vou chamar ele você de problema pequeno. Por quê? Porque eu vou minimizar o risco de perda na qual eu tome uma decisão errada. Como eu faço isso? Eu me planejo, analiso mais possibilidades, engrandeço as minhas chances e invisto pouca energia, pouca força, pouco tempo, poucos recursos de uma maneira geral. Então o processo de aceitação de desafios fica muito mais fácil. Por estatística, você é uma pessoa mais perdedora, porque você vai errar mais vezes. Só que você também vai acertar mais vezes do que aquelas pessoas que nunca aceitam desafios. Veja bem, 10 situações, errei 7, acertei 3. Outra pessoa, 10 situações, fugiu de 9 e uma tocou no piloto automático. Caso ela tenha ganhado, ganhou uma só. Então a pessoa que se engrossa, se prepara para aguentar mais, cada vez mais um desafio novo vai representar um risco menor para ela, porque ela está mais preparada. Então o processo de minimização de risco depende intrinsecamente de autoconhecimento. Se você sabe os seus limites, você sabe até onde você pode ir de uma maneira que você não vai sair prejudicado. Eu só tinha R$100 para investir nesse negócio. Se eu perder até R$100, tá beleza. É um exemplo. Então não vou investir 500, não vou investir 5 dias, não vou investir 5 meses no projeto. O desafio, quando aparece, minimização de riscos. Vamos lá. MVP, conceito moderno, empresas de design, de projetos e tal, de produtos, mínimo viável possível. Isso aí talvez esteja até em inglês essa sigla, só que tem a ver com a minimização de riscos. Ou seja, protótipos, mini projetos, pequena escala, demonstrativo, experiência, convênio, parceria com quem já fez. Olha que analogia. Isso você está subindo de nível. Conforme vai aparecendo o desafio, você vai acertando na vida, você está subindo de nível. Você não consegue pular um degrau na escada. Só que você consegue acelerar a sua subida no degrau na escada. Eu não consigo ir do primeiro para o terceiro ano. Eu tenho que passar pelo segundo. Só que existe um jeito de eu fazer o segundo ano mais rápido. Existe como. Tem jeito de eu fazer o primeiro ano no primeiro mês, o segundo no segundo mês e pegar um ano que, por exemplo, numa empresa, eu tenho um desenvolvimento equivalente a 10 anos da empresa concorrente. Tem como. Você pode acelerar, você não pula etapa, mas você pode acelerar. Como? Pessoas precisam de pessoas. Vamos continuar citando aí, Joel J, para quem quiser procurar no Instagram. Pessoas precisam de pessoas. Tem o boné do 3P, é o projeto dele lá, que é relacionado a networking. Se eu tenho um desafio batendo na minha porta, que é o assunto de hoje, né? Estamos falando de desafio aqui. Então, toda vez que eu me distrair, vocês me ajudam aí através dos comentários. Nós temos um caminho inicial para manter aqui, que é falar de desafio. Toda vez que aparece uma situação e eu não sei como resolver, e eu estou no primeiro ano e a situação me levaria para o terceiro ano, eu tenho que conversar com alguém do segundo ano. Não dá para furar. Eu não pulo etapa, eu acelero etapa. E como que eu acelero uma etapa? Em contato, em relacionamento por alguém que já tenha passado aquela etapa. Nem que seja um autor de um livro contando a experiência dele para você ler lá e errar, usar o erro dele para você aprender. Isso tem a ver. Isso tem a ver, pode ser feito dessa maneira. Você pode pegar a modelagem de erros e acertos de outras pessoas através de leitura.
através de vídeo, de documentários, de stories. Pode acontecer. Aceleração de etapas na superação de desafios. Autoteste. A capacidade de autoavaliação durante o voo, durante o projeto. Empreendedorismo no Brasil é aquele que o cara pula do penhasco e constrói o avião na descida. É assim que o pessoal brinca, né? Beleza. Mas vamos jogar um pouco mais real, vai. Você pulou de avião lá, tá, beleza. Decolou com o avião, né? Eu tava imaginando uma asa delta. Você decolou com o avião lá, só que durante o voo eu tenho como ir corrigindo a rota durante o voo. O desafio era o voo, beleza. Só que eu não sou obrigado a depender de todo o esforço inicial para ter o resultado final. Durante o trajeto, eu vou colocando mais energia e vou investindo sempre dentro dos padrões dos viáveis, que a gente é o item anterior, para ir autocorrigindo o trajeto durante o percurso. Isso é muito interessante no desafio. E como ele acontece? Ele acontece com monitoramentos de resultados parciais. Quando você tem um desafio grande que vai te pegar para o dia 30 e você não quer ter uma surpresa, principalmente negativa, no dia 30, você vai se analisar no dia 5, 10, 15, 20, 25 para chegar no dia 30 e tá fera. Isso tem a ver com autorregulação, com autoaprimoramento durante o processo desafiador. Nós estamos falando de desafio aqui hoje. Então, aprimoramento, autocorreção, né? E o quarto tópico disso que eu ia deixar aqui para vocês, junto de um projeto desafiador, aquilo que a gente tomou uma decisão que já está sabendo que vai precisar mudar o jeito de pensar durante o voo. Vocês estão vendo que eu estou fazendo live aqui a 1h da manhã, porque eu fiz o projeto 365. O projeto não chama 364. Eu não posso te entregar 364 lives no final do ano. O projeto eu tenho que entregar 365 lives no final do ano. Isso tem a ver com autocorreção. O horário daqui de hoje ficou um pouco mais tarde. Só que eu já estou corrigindo para mudar esse horário para o horário do dia, por exemplo. Então isso aí a gente vai corrigindo. Faz parte do show do desafio. É um projeto desafiador. Lives diárias e tal, beleza. Aí eu estava até contando com uma amiga, com a Tatiane, que uma das pessoas que eu modelo, a gente tem a live sobre modelagem. Eu vou colocar um número sobre a live de modelagem, eu vou publicar nos stories. É uma live fantástica, porque é quando você se abre intencionalmente para a captação de comportamentos de pessoas bem-sucedidas naquela área que você quer ser bem-sucedido. Então, o Paulo Musi, que eu sigo, que é fisiculturista, ele é médico, tudo, ele faz as lives todo dia cedo dele. Então, pelo fato de eu ser influenciado por ele no padrão de andamento da live, de organização, que eu vejo muita coisa dele, eu analiso, né? Isso está me levando a mudar o horário para fazer live durante o dia. Veja que interessante. Faz parte do desafio, a autocorreção. O autoteste. Autoteste vai levar à autocorreção, né? A autoanálise vai para o autoaprimoramento. E o quarto tópico que eu estava dizendo aqui é a ampliação do projeto durante o processo desafiador. Você estava lá em resultados insatisfatórios, potencial de tomada de decisão e coragem altos, potencial. E chegou até no dia, na data em que você foi tomar a decisão. Aí todo o potencial de coragem virou real, virou decisão. O seu projeto começou a crescer. Começou a ser autoanalisado e autocorrigido. O processo desafiador obriga o agente protagonista, o agente, a crescer, a se desenvolver como agente. Melhorar as suas habilidades, os seus conjuntos, as suas qualidades. Só que o projeto por si só também pode crescer.
Um exemplo, eu poderia, no meio do ano, virar a chave e falar, o projeto não chama mais 365, o projeto vai chamar agora 730. Durante o projeto, o bicho pegou, ele dobrou de tamanho, virou um projeto 730, no qual vai ter o dobro de entrega de lives. Durante um processo desafiador. O próprio desafio, que já foi chamado de problema, foi trocado de chip, foi começando a ser chamado de solução ele mesmo, e atrás dele veio uma recompensa. Assim que alcançado o primeiro estágio da recompensa, ela foi um agente de inspiração da live das 5 fontes de inspiração. E essa inspiração e essa motivação crescente aumentou o desafio e o projeto por si só. De repente virou o projeto Desafio 730. Olha que interessante. Então, existe por si só, dentro de um desafio, tomado atitude, dentro de uma situação desafiadora, a necessidade de minimização de riscos. Na verdade, ele é uma recomendação que pode ser tomada também decisão sem minimizar risco, pode entrar água no barco, pode virar no avesso. Acontece. Só que minimizando o risco melhor. Existe o MVP, autoteste, autocorreção, autorregulação, só que existe a mais bonita de todas, que é a última, a ampliação. É quando o próprio desafio vira um negócio maior, com mais resultado e envolve mais pessoas. Lembra da prosperidade, quando ela prospera a sua família e as envolvidas? É quando um desafio cresce, ele vai desafiando e melhorando e evoluindo, obrigando pessoas a se evoluírem durante os processos desafiadores, num maior número de pessoas. Vou repetir. O desafio por si só cresceu. Ele, por si só, tinha a capacidade de fazer evoluir, de arrastar para o próximo nível o seu agente. Só que a partir do momento que ele pega uma dimensão maior, ele envolve mais pessoas. E o princípio dessa prosperidade é que, uma vez aumentado o número de pessoas beneficiadas por essa situação, que um dia foi chamada de problemática, uma hora foi chamada de desafiadora e, por fim, chamada de recompensadora, ou compensatória, ou satisfatória. Veja a mudança de nome, de interpretação, o jeito de olhar, a transformação da mentalidade de quem analisa. Ao chamar um desafio inicialmente de problema, de problemática, depois de solução nele mesmo, começar a chamar o problema de solução e, num terceiro momento, chamar uma situação desafiadora de compensatória, beneficiadora, criadora de prosperidade. Essa é a beleza do desafio e o seu potencial virando realidade, deixando de ser potencial. Foi incrível isso aí. Esse polimento nos olhos, essa mudança de chave para você chamar um desafio de problema, depois você perceber que o problema mesmo é a solução, porque depende de você. Vou dar um exemplo já. E depois chamar isso de recompensa, de compensador, isso vai te instigar e te inspirar a procurar novos desafios. Você vai entrar em estado de busca, que não é onde as realizações da sua vida acontecem no piloto automático. Nós estamos falando de vidas onde os agentes são os próprios protagonistas. Pessoas livres da opinião dos outros. Elas vão entrar num estado de busca por novos desafios, novas situações de crescimento. Pega essa. Custos envolvidos, benefícios, já falamos. Pessoas envolvidas. Tem frase de internet para isso, motivacional. Olha lá, uma delas é: quando você for convidado a andar de foguete, nunca pergunta que cadeira que você vai sentar. É uma das cadeiras lá da galera? É, tá bom, já. Você não vai sentar pro lado de fora.
Agora, como é que você vai saber que o negócio é um foguete? Você está preparado para olhar um problema na sua frente e falar: isso aí é um foguete que eu preciso andar? Essa pessoa que está se aproximando de mim é um foguete que eu preciso andar junto. Vocês já analisaram desse problema? Desse ponto de vista? Quando você deixa de chamar de problema e você começa a ver já o segundo estágio, solução, terceiro estágio, recompensa. Se chamar uma pessoa, uma coisa, um objeto, uma situação aparentemente, potencialmente problemática para a maioria das pessoas, se chamar ela no seu interno, né, para você mesmo, você chamar ela de compensatória, de recompensadora, você está no estado de busca. Isso vai fazer você virar no giraia, você vai partir para cima. Seus amigos, quem são seus amigos? Depende. Tem situação que seus amigos, um deles é o piloto do foguete. Isso aqui eu deixei preparado aqui, bem interessante. Ó. Seus amigos, você pode ter amigos que sejam da tripulação do foguete. Você pode ter amigos, você pode ter pessoas envolvidas que estão do lado de fora o tempo todo, mas dando suporte até o último minuto. Dali para frente é com você. Nós falamos da live do Deixa o Rio Fluir lá. Tem pessoa que vai com o barco com você enquanto você estiver no tranquilo ali. A hora que você pegar para decolar, você vai ter que deixar essa pessoa no lugar dela. Porque ela não está preparada para ir junto com você. Então, para andar de foguete, você tem que pôr o cinto lá apertado e chamar a coisa mesmo. Piloto, tripulação e suporte externo. Que é o que eu faltei anotar aqui. Ó. Suporte externo. Seus amigos, sua família, você mesmo, alguns outros conhecidos da hora ali que você não conhecia e acabou conhecendo, contatos, networking de uma maneira geral. Você aprende a reconhecer as posições dessas pessoas numa situação desafiadora. Nem precisei falar tanto de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico hoje, porque o assunto já rendeu. Que a função, a finalidade de uma live é gerar perguntas. E qual qualidade de perguntas você está preparado para ouvir? Quão sensível você está a uma pergunta que seja feita, de repente uma boa pergunta, mas às vezes a pessoa não está sensível. Eu estou com essa sensibilidade? Eu estou em estado de busca de desafios? Ou eu estou querendo piloto automático? Minha vida é isso aqui... Na área, na roda da vida, lá em diversas áreas, diversas situações. De repente, para finanças, o cara tá voando, mas em outra situação ele tá no piloto automático ali, levando com a barriga e tal. Relacionamento, não tá em estado de busca. O cara tá solteiro e não tá em estado de busca. Basicamente, ele tá achando que ele é autossuficiente, sozinho na vida, não precisa de ninguém. E todo o trabalho que ele faz, ele não tem condição de transbordar em alguém muito próximo, com muita intimidade. Ele vai sempre transbordar em pessoas mais distantes, com menos intimidade. Do que se fosse um casal, por exemplo. Perda de peso? Vou só dar uma palhinha então, porque a live já foi extremamente produtiva, a perda de peso vai ser bônus agora. Perda de peso é o seguinte, existem os desafios de perda de peso. Quem que tá na tripulação é a sua pergunta que você tem que fazer. Quem é esse cara que tá me chamando para perder peso com ele? Ele sabe do que ele tá falando? Ele perdeu algum peso? Como foi o processo de perder peso? Se ele não ganhou de novo? Como que ele pode me ajudar? E a cereja do bolo, né? O que que ele sabe de mim? Como ele pode me ajudar individualmente? Personalizadamente. Está levando em conta as minhas necessidades? Isso é uma visão de desafio, porque o desafio de uma forma genérica
A pessoa tem que estar muito decidida. E quando o desafio pode ajudar a pessoa a tomar a decisão. Ele pode vir fantasiado de convite ainda, o desafio. Ele não precisa ser, de repente, muito enérgico. Ele pode ser um pouco mais enérgico. Ó, convite. Vem ver, tem um sistema aqui. 10 dias. Você pode baixar até 5 quilos. Se você fizer certinho, no nosso método aqui, o que a gente faz. 90 dias, que é o que a gente vai fazer aqui. Até 20 quilos em 90 dias, eu garanto que é possível, porque eu tenho o meu histórico. Eu reduzi em 90 dias 20 quilos nesse modelo de desafio que eu estou propondo, estou fazendo convite. Eu sou o comandante deste foguete no qual estou convidando você para ser passageiro por 90 dias. Isso é uma ideia. Desafio de perda de peso, desafio das lives diárias, né? Até falei do projeto. Vai, de repente, que não vira 730 o negócio. Demorei um mês, demorei 40 lives para ter esse insight. Depois de 40 lives, 39, eu tô na 40ª live, eu tive um insight que de repente o projeto pode virar projeto 730. Você imagina com 120 lives, que outros tipos de insight que a gente não pode ter e trabalhar e evoluir junto isso aqui. De acordo com um certo networking, 1, 2 pessoas pensando mais, eu já tô tendo gente me ajudando nos directs aí com ideias e tal, propostas, já tem gente querendo me ajudar aqui, de coprodutor e tudo mais. Vai valer a pena, porque eu já estou vendo, agora vou fazer o fechamento, para mostrar que um desafio vale a pena. Eu já estou com os olhos polidos, eu já estou preparado. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que melhorar a minha mentalidade relacionada àquele desafio. O meu conhecimento tem que aumentar, não vai aumentar sozinho. Eu preciso de estudo, networking, eu preciso de fonte. Então, melhorando, eu vou começar a enxergar, polindo o meu olhar, eu vou conseguir enxergar um desafio. 90% das pessoas vão enxergar como problemático. Eu já vou enxergar que existe o problema, a solução e eu vou olhar a recompensa. O desafio bateu para mim, eu vou perguntar do benefício pro cara. Ó, o desafio de 90 dias aí, o desafio de 90 dias aí, o cara baixou 20 quilos em 90 dias. Ó o benefício. Imagina você com 20 quilos a menos. Essa live vai ficar gravada aqui para muita gente. Talvez gente que precisa emagrecer mais do que 20 quilos. Imagina, em 90 dias é possível que você aprenda. Eu estou disposto a ensinar. O que eu fiz e deu certo comigo. Olha que bacana. Aí você faz uma análise de risco, minimização de risco. Você quase não tem risco nenhum. O que você tem a perder? Peso. Se der errado, 90 dias não baixar 20 quilos, você baixou 5, ou baixou 10, ou baixou 15. Se fizer 50% do que eu fiz, você baixa 10. 10 quilos em 90 dias? Porra, tá valendo. A beleza é quando a gente começa a enxergar um desafio, buscar o desafio, e a hora que encontrar, enxergar ele, parar de ver ele como problema, ver que existe uma solução nele mesmo e que logo depois dele existe uma recompensa. Essa é a palavra de ordem para qualquer desafio que apareça. Seja automaticamente na vida, porque aconteceu com a gente, ou algo que a gente buscou, intencional, a gente se desafiou. Aí o bicho pega. Valeu pela live. Quem curtiu essa live, pegar esse aviãozinho aqui, ó, e mandar ela para quantas pessoas vocês conseguirem mandar, fazendo um favor. Valeu, galera. Até amanhã.